Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei comigo. Nossa meditação hoje volta-se um pouco para o tema da fortaleza, né? E quando a gente pensa na fortaleza, a gente talvez venha à cabeça imediatamente atos de coragem, enfrentar os perigos, fazer as coisas, né? Fazer sair, realizar coisas, mas também há um aspecto que nós vamos falar, né? que é o tema da nossa meditação, que é essa fortaleza nas próprias ideias, nas convicções. Quer dizer, essa é a firmeza nas próprias convicções, ter convicções. Porque, de fato, uma pessoa forte, né, uma pessoa que faz as coisas, que realiza, que vai até o final, que persevera, né, todos esses aspectos que assim, mais externos, que a gente talvez já pense, né, imediatamente, nasce das convicções. Quando a gente tem convicções fortes, né, claras, né, quando a gente tem um coração, uma cabeça, né, firme, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, então a gente vai fazendo. O Jesus Cristo mesmo dizia, né, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Interessante, né? A gente poderia dizer a mesma coisa, deveríamos dizer a mesma coisa, né? O meu testemunho é verdadeiro, o que eu falo é coerente, o que eu faço, eu vivo de um modo coerente, porque eu sei para onde estou indo, eu sei o que eu quero, né? Eu sei para onde vou, eu sei de onde venho, né? Também, que eu venho do amor de Deus, né? do chamado de Deus à santidade. Estou buscando isso e essa é a minha vida, essa é a minha convicção. E por isso eu consigo ser forte, né? Então, é essencial, né? Ter essas convicções. Dizia um tradicional filósofo, né? Um autor espiritual muito conhecido, que diz assim, que um homem forte, uma mulher forte tem um coração de fogo, né? Afetos, é entusiasta, se gosta das coisas, braços de ferro, porque persevera, trabalha bastante, né? E uma cabeça de gelo, né? Por que cabeça de gelo? Porque a cabeça, que seria essas convicções, mas que são convicções que não se deixam levar pelas circunstâncias, pelos sentimentos, vamos assim, pelo próprio que é o sentimento, que é que tem muitos altos e baixos, né? Ele é firme nas suas ideias. Isso que é a cabeça de gelo. Agora, se dizia que se a fortaleza nasce na cabeça, né, nasce da convicção, podemos falar de todo tipo de convicções, né? Podemos pensar em uma mãe que diz, não, eu quero dar o melhor para o meu filho, para a minha filha. Então, aquilo é o seu critério, né? A sua convicção que faz ela superar qualquer coisa. Como um patriota, um soldado que diz, eu vou defender a minha pátria, etc. Claro que, se isso vale para essas realidades, muito mais para o que interessa agora, que estamos pensando, para os valores espirituais, para a nossa fé, né? Especialmente a nossa fé, né? Os nossos ideais, o
que eu quero da vida, que deve estar iluminada pela fé. O que eu quero da minha vida? Existe esse ponto de caminho, que é o ponto 394, é um desses... Há vários assim, né? Um desses pontos fortes, né? Firmes desse livro Caminho, diz assim: quando um homem transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra, sem fé. Quer dizer, cabeça de gelo é isso, eu tenho as minhas convicções e não transijo com elas, né? Não me deixo levar pelos sentimentos, porque eu sei que são ideias essenciais, fundamentais. Por exemplo, né, há certas ideias que nós não podemos transigir mesmo, né? Não existe... Há ideias absolutas. Por exemplo, pensar, Deus está em primeiro lugar. Né? Acho que qualquer pessoa que tem um pouco de fé fala, bom, realmente, Deus está em primeiro lugar. Só que não é verdade que às vezes nós vivemos como se não estivesse. Não é verdade que nós deixamos com muita frequência as outras coisas passar na frente. Então, a gente pode dizer que, pelo menos nesse momento, nós podemos dizer que somos pessoas sem fé. Né? Então, por isso, né, se eu tenho claro isso já me ajuda muito. Né? Me ajuda muito, quer dizer, ter sempre vivo essa convicção. Por isso, né, a gente pode dizer que, podemos pensar que a convicção ela surge se nós temos em primeiro lugar, essa consistência nas ideias, essa consistência. Né? Se eu tenho uma forma mental, né? Eu tenho essas convicções firmes, a gente pode se perguntar, eu tenho, né? Eu tenho, ou será que eu estou sempre, será que eu me deixo levar com frequência pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelo que os outros estão fazendo, né? Por aquilo que as pessoas querem de mim, né? Qualquer pessoa, meu pai quer isso, minha mãe quer isso, as minhas amigas querem outra coisa e eu vou tentando agradar todo mundo. Porque só se temos esse centro sólido com as nossas próprias convicções, só assim nós podemos dialogar. Dialogar com as circunstâncias, e não significa que ter convicções, não significa que a pessoa nunca vai mudar, né? Eu digo, você tem algumas convicções sólidas, que eu disse, Deus está em primeiro lugar. Então, por isso eu vou assistir, eu vou fazer oração, eu vou fazer isso e aquilo. Às vezes depois a gente pode, puxa, agora não dá para fazer assim, realmente. Então, a gente está dialogando, porque eu tenho uma convicção. Dialogando, né, a gente vai olhando as circunstâncias, as outras pessoas, e vamos... Né? É o que dizia Ortega y Gasset, dizia assim: viver é sentir-se fatalmente forçado a exercer a liberdade. É isso mesmo, exercer a liberdade. Portanto, é falso dizer que na vida o que decide são as circunstâncias. Ao contrário, as circunstâncias são o dilema, sempre novo, ante o qual temos que nos decidir. Mas o que decide é o nosso caráter, a nossa convicção, eu que decido, né? Com as minhas ideias. Então, as circunstâncias são sempre esse novo dilema que eu tenho que responder. E eu vou responder, e vai ser uma resposta mais firme, mais sólida, mais verdadeira, se nasce dessas ideias. Então, que nós nos perguntemos, será que às vezes eu sou às vezes manipulado pelas circunstâncias? Né? Me vem agora à cabeça, eu me lembro agora, nem tinha pensado, mas acho que é muito interessante, né? Que, claro, não gosto de fazer nenhuma propaganda de nada aqui, né? Mas é inevitável. Existe esse, acho que muitos talvez já viram, né? Um documentário muito interessante, chama O Dilema das Redes, né? E no fundo, me veio agora à cabeça que realmente a gente percebe como a gente é manipulado, né?
as próprias redes sociais têm lá os algoritmos que faz com que eles mandem aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, na hora certa, para a gente ficar, quanto mais a gente ficar lá grudado no celular, vendo nas redes, é o que precisa, enfim, é algo que já foi pensado assim, né? E cada vez mais agora a própria inteligência artificial que vai medindo o quanto tempo a gente fica em cada coisa, em cada vídeo, em cada tema, que coisa a gente pesquisa na internet, então eles já conseguem, né, nos manipular, claramente. E a gente acaba pensando, na verdade a gente pensa como as redes sociais querem, né? Ou como vai conduzindo então para determinadas ou ideias, mas determinado consumo, né? Coisas assim. Isso acontece com todos nós, né? Todos nós. Se nós não temos essa firmeza, né? Essa firmeza, esse centro sólido de ideias. E aí, então, chegamos se nós vamos formando essa consistência de ideias, né? Vamos pensando, também vamos chegar à fé, né? Quando pensamos nas pessoas de fé, são aquelas pessoas que têm no fundo, essa convicção, né? Essa convicção da presença de Deus na sua vida, da importância de Deus na sua vida, e atuam conforme essa convicção. Mas que não é algo arbitrário, algo que eu simplesmente me determino, né, segundo uma ideia já que eu ponho na cabeça assim, sem mais, e aí, não, é algo que vai formando, vai solidificando na minha cabeça, na medida que eu vou lendo, na medida que eu vou aprendendo, né, e essa firmeza das ideias é o que vai dar também a firmeza da nossa fé, né, daquilo que, quer dizer, eu vou conseguir viver segundo esta fé. De certo modo, podemos dizer que as convicções religiosas representam o alicerce de toda a fortaleza. Convicções religiosas, porque convicções que nascem, como eu dizia, não da arbitrariedade, não do fanatismo, né? Não tem nada a ver com o fanatismo, mas nascem do encontro com Deus. Nascem dessa certeza que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quem tem essa consciência de estar com Cristo, né? Então, sabe para onde vai, sabe o que deve fazer, ou pelo menos, às vezes a gente não sabe, é normal, né? Uma circunstância nova, mas fala, puxa, então peraí, eu tenho que pedir ajuda a Deus para entender direito isso e aquilo, mas Jesus está sempre presente. E essa firmeza não deixa a pessoa se abalar. Jesus mesmo fala: quem estiver no mundo tereis angústias, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Esse não vos preocupeis necessita essa firmeza. Agora, há dois tipos, podemos dizer, né, que há dois tipos de personalidade, de pessoas que não têm essa firmeza, né? E podemos dizer dois defeitos que manifestam, né, essa falta de convicções. A primeira delas é a pessoa insegura, tímida, né? Normalmente isso é a pessoa mais impressionável, né? Mas a pessoa insegura, ela sempre, no fundo, acaba se deixando levar. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas a gente se deixa levar pelo que as pessoas querem que eu fale, né? Porque às vezes até falando coisas boas, mas eu sei que essa pessoa gosta de ouvir coisas bonitas, então eu falo coisas bonitas, né? Ou se deixa levar também por um puro legalismo, né? A pessoa falar que também isso é falta de convicção, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou cumprir isso, e às vezes é uma pessoa até inflexível, né? Às vezes é porque falta uma ideia sólida. A pessoa que tem uma ideia sólida, ela consegue dialogar, sabe? Não, agora não é possível isso, mas depois eu faço. E tem esse jogo de cintura, essa prudência. Às vezes, uma pessoa insegura, uma pessoa mais tímida, né, que não tem essas convicções sólidas,
ela sofre muito para decidir qualquer coisa. Aliás, em geral, essas pessoas não querem decidir. Eu não quero decidir, eu detesto decidir. Como um amigo me falava que não gostava de ir num restaurante por quilo porque tinha que decidir muita coisa. Eu falo, não, aí eu peço um prato e pronto, não tem... Não podemos ser assim, né? Como é bom decidir, poder escolher, né, entre vários pratos, eu vou comer isso, comer aquilo. E assim na vida também, né? Como dizia Ortega y Gasset, cada circunstância, são, esse dilema, né, sempre novo, no qual eu devo exercer a minha liberdade. Às vezes a pessoa insegura fica mais intranquila, né? Sofre mais por qualquer coisa. É interessante também que, às vezes, a pessoa insegura, isso é muito comum, tá? Acho que talvez mais entre os homens do que entre as mulheres, mas enfim, talvez mulheres de outra forma, mas é a pessoa que quer mostrar segurança e que assume uma postura agressiva, né? Ou às vezes uma postura petulante, uma postura... às vezes é porque, justamente, né, se ela é agressiva porque ela quer mostrar, né, que não... Então, isso também é uma forma de insegurança. Contava a história de uma pessoa que viajava de avião e encontrou e sentou ao seu lado, né, um político muito famoso, né, e que era assim, famoso também pela sua veemência nos discursos e que todo mundo conhecia. Então, bom dia, você fala, então sentaram. E aí passou um tempo, né, o avião começou a tremer, né, pegou uma turbulência assim mais grave. E a pessoa, que era uma pessoa da obra, né, estava tranquila, né, e claro, eles começaram a conversar, será que vai cair? A pessoa ficou muito inquieta, ficou com muito medo. E aí até que a pessoa perguntou para essa outra da obra, que estava tranquila, falou, mas o senhor não tem medo? Aí ele aproveitou assim para fazer um apostolado, né, e disse, essa semana eu já me confessei. Né? A pessoa, como assim? Daí o avião já ficou normal, eles começaram a conversar, né? Ele aproveitou, falou da confissão e tal, mas ele ficou impressionado, contava essa pessoa, que ficou impressionado que justamente aquele homem que era tão agressivo até nos discursos, era tão veemente, né? Era uma pessoa, no fundo, tinha essa insegurança existencial, né? Eu sou um leão, mas depois qualquer coisa, o avião chacoalha, eu morro de medo, né? Enfim, é a pessoa que se deixa impressionar, né? A pessoa insegura com facilidade, porque não tem as suas convicções. Então, ela, às vezes pode acontecer que ela está sempre com medo de que aconteça algo errado. Como aquele jornalista que trabalhava na redação do jornal, né? De repente, depois de mais um ano trabalhando, estava tudo bem. Aí um dia ele falou assim, não, meu chefe me olhou assim, com um jeito que eu acho que ele vai me despedir, né? Depois, outro dia, ele não deu bom dia, ele falou, você é despedido, né? E foi ficando cada vez mais insegura, e chegou uma hora que foi despedido mesmo, né? Porque já não conseguia trabalhar direito, né? Então, não, né? Então, pedir, né? Se algo nos bate, assim, às vezes com os nossos problemas, daí a importância de ter ideias, né, sólidas, seguras, claro, verdadeiras, principalmente as ideias que vêm de Deus, da fé, né? Quando eu falo isso, evidentemente, que ninguém entenda que são essas ideias, né? Cada um vai ter as suas convicções, normal, né? Dentro, claro, de um núcleo comum, um núcleo da fé, de Deus, mas não, eu sei que Deus me pede isso, eu vou por aqui, eu vou fazer assim, eu vou atuar desta maneira, etc. Né? Isso nos ajuda muito. Por outro tipo de personalidade, eu dizia, a primeira personalidade insegura, né, que manifesta essa falta de convicção, essa falta de firmeza nas ideias, a outro tipo de personalidade é a personalidade camaleônica, que também é muito comum. Né? E se nós fazermos um pouco de exame, nós às vezes somos assim.
talvez em algum momento. Mas é a personalidade que se deixa levar com muita frequência pelo mimetismo. Ela vai imitando, né, um pouco as pessoas. Eu estou num ambiente onde todo mundo fala palavrão, então eu vou falar palavrão. Num ambiente que todo mundo fala de Deus e fala das coisas boas e santas, eu vou falar de Deus, das coisas boas e santas. Nesse é um outro ambiente que todo mundo fala de outra coisa, então a pessoa vai meio que se adaptando, né, ao ambiente. Elas mudam de forma e mudam de opinião conforme, né, como o camaleão muda de cor, né, conforme o ambiente. E claro, se uma pessoa está sempre mudando de opinião, então ela é uma pessoa sem opinião, né? Se ela vai mudando de ideias também, é uma pessoa sem ideias, sem convicções. Às vezes a gente pode até se enganar dizendo, não, é que eu sou esperto, não, é porque eu tenho jogo de cintura, não, mas a gente também tem que ser um pouco político. Não, às vezes pode até ter razão, mas cuidado, né? Que às vezes uma pessoa muito assim, esperta, muito política, às vezes pode ser que não às vezes se deixa levar, né, por isso. Por exemplo, a personalidade camaleônica é aquela que se deixa levar muito pelos respeitos humanos, né? Fala, não, isso aqui eu não vou falar. Então chega na universidade e fala, eu não vou falar de Deus, né? Eu não vou falar da minha fé, porque, nossa, se eu falar aqui, eu vou ser um mártir, né? Não, claro, a gente não precisa ficar só falando de Deus, não, mas eu vou falar como eu falo na minha casa, como eu falo com as minhas amigas, com outras amigas, como eu falo aqui no centro de Itaporã. Enfim, vou ser a mesma pessoa, né? E vai ser isso justamente, às vezes um pequeno choque, a pessoa fala, não, como assim que você confessa, né? Como aquela pessoa que estava no avião. Isso que vai ajudar as pessoas, né? Justamente isso. Então, para isso, né? Vamos terminando, né? Como eu lembro, o São Paulo dizia, né? Desculpa, São Pedro dizia, né? De sermos fortes na fé. E agora pensar nessa fortaleza por dentro, em primeiro lugar, né? Nas próprias convicções, nas próprias ideias, fortes. Que só repetindo, não tem nada a ver com o fanatismo, com a intransigência. Não, tem a ver simplesmente com uma pessoa que pensa, que vive conforme pensa, né? Não ao contrário, não é aquela pessoa que pensa conforme vive, né? Que isso é uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não tem ideias, né? Mas eu tenho as minhas ideias. Claro, e perfeitamente eu estou, justamente porque tenho, eu estou aberto a dialogar, a mudar, a entender melhor as coisas, a aprofundar nos temas, etc. Mas que nasce desta convicção. Mas principalmente, né? Agora, o mais importante, essas convicções que nos dá o próprio Deus, né? Das nossas ideias. Então, como que a gente pode ter essa firmeza? Eu queria dizer duas coisas para terminar. Em primeiro lugar, cultivar as ideias mais importantes. Começando, por exemplo, pela fé. Não basta dizer e falar, não, eu acredito em Deus, eu sou católico e acredito na Igreja Católica e não vou mudar, sempre fui, Não basta isso, é necessário conhecer. Conhecer, que alguém... Mas será que Deus existe? Que a gente soubesse dar argumentos. Mas não só para dar argumentos, porque nós mesmos pensamos e aprendemos e aprofundamos. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, né? Estudar bem a doutrina católica, entender os porquês das coisas. Né? Tem gente que por personalidade é mais questionador e está querendo sempre saber o porquê, então, ótimo, então que aprofunde, aproveite. Agora tem gente que às vezes não, ele fala, não, eu já acredito, já faz tempo, mas mesmo que eu não tenho dúvida disso, mas eu tenho que saber explicar, né? Eu tenho que saber transmitir, e isso vai dando a firmeza em nós, né? Dessas ideias, eu tenho essa certeza disto, né? Essa certeza disto. Então, aprofundar, né? Especialmente nas ideias mais importantes, né? Aprofundar, por exemplo, se eu
no campo profissional, se eu sou médico, então aprofundar nas questões de bioética, entender o porquê esses procedimentos, esse tratamento é uma coisa que não está certa, que é imoral, enfim, ir aprendendo, estudar sempre, né? Para isso a gente recomenda sempre essa leitura habitual de um livro espiritual. Quando a gente fala leitura espiritual, pode ser também um livro sobre essas ideias mais importantes. E por fim, né, o mais importante, né, a gente vai criar convicções sólidas, ideias firmes, né, vamos ter essa fortaleza interior das nossas próprias convicções na oração. Quando nós estamos perto de Deus, quando nós pensamos no nosso dia a dia, na nossa vida, né, e com as nossas dúvidas, com as incertezas que todos nós temos, e nós nos colocamos diante de Deus. E às vezes o Senhor se eu persevero nessa oração, nesse diálogo, o Senhor vai dizendo: minha filha, é por aí, faz isso mesmo, né? Ou não faça isso. E às vezes aquela ideia que a gente tinha, que a gente estava meio titubeante, né? Acho que eu não devo fazer, acho que tenho que mudar isso. Então, falando com Deus se torna uma convicção sólida, firme, né? Que me leva a realizar as coisas, que me leva a ser forte, a ir em frente. Por isso é tão importante, né? Pensamos também agora nesse tempo da Páscoa, né? É um tempo para a gente crescer na fé, é um tempo para a gente fomentar essa firmeza, essas convicções, que nos fará mais fortes, né? Mais fortes para enfrentar a vida, para aprender, para estarmos abertos também às novas ideias, aprender as coisas e, sobretudo, para amarmos a Deus em qualquer circunstância. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.